vida com Jesus é bela, a vida com Jesus é paz. Eu cumprimento os irmãos do Ministério de Louvor, com a paz do Senhor. Foi incumbido, de trazer o devocional nesta manhã. Quero agradecer aqui a operadora irmã Wanda, que ontem trouxe uma palavra maravilhosa. Quero te parabenizar, irmã Wanda. Deus te usou muito, através da palavra, do ensinamento. E é assim mesmo, A gente começa a se aprofundar na palavra e Deus vai nos dando sabedoria, vai dando graça. E eu quero dizer que Deus te usou muito ontem, na palavra que você trouxe, Que Deus continue te abençoando grandemente. Quero louvar a Deus por cada um dos irmãos, nossos irmãos componentes ali do Ministério de Louvor, nosso irmão Davi, que é o nosso segundo líder ali. Também a todos os nossos irmãos, A irmã Emily também, que está agora gestante, que está próximo, de chegar o bebezão aí, Que Deus abençoe cada um, O pastor João, a irmã Valentina, o irmão Odair, a irmã Maria, o irmão Caio, que está junto conosco, o pastor Walter, que está passando, por momentos difíceis, que a gente entende, a gente está em oração, clamando a Deus para que Deus venha abençoar abundantemente também a minha esposa, que está ali sempre nos ajudando ali. É assim, irmãos. Deus tem, nos abençoado, tem nos ajudado abundantemente. Quer dizer para os irmãos que estamos tentando fazer o melhor, para a obra de Deus. Que Deus abençoe a cada um em particular. A minha irmã Edenise, quem é mais, Senhor? Tem mais irmãos, o irmão Wilson, O irmão Wilson, essa benção, que é Deus cada vez mais está abençoando ele está cada vez mais firme, focado, na obra de Deus, no Ministério do Louvor. E isso é muito bom, irmãos? E é assim que nós vamos estar vencendo, as provas, essa reconstrução do muro, Foi a primeira devocional que eu trouxe para os irmãos, na primeira vez ali, que nós estamos num projeto de reconstruir o muro para a obra de Deus, irmãos? E cada vez mais Deus tem abençoado, algumas coisas, que nós estamos precisando ali de um tecladista, de um guitarrista, mas Deus já está movendo as águas e eu creio por certo que logo, logo o Senhor vai nos abençoar e vai dar tudo aquilo que nós precisamos, Só que no início de um trabalho a gente sabe que passamos por dificuldade, por lutas, mas eu tenho certeza, irmãos, sem sombra de dúvida, que o Senhor está no controle de tudo, Deus nos colocou ali na frente desse trabalho. Eu amo muito, o Ministério do Louvor, aquilo que Deus colocou nas nossas mãos para fazer. Eu faço com o maior amor, com dedicação mesmo, Embora que muitas vezes, às vezes a gente não é muito bem compreendido, porque muitas vezes Deus está nos moldando, está trabalhando nas nossas vidas. Mas eu quero dizer que cada vez mais, irmãos, vamos tentar melhorar, E
quero dizer para os irmãos que cada vez mais, irmãos, vamos estar mais apegados na obra de Deus, né? Porque a palavra diz que um reino dividido, ele não vai subsistir, não subsiste, né? Eu louvo a Deus também pelo nosso pastor Marcelo, Marcelo Marigã, né? Que sempre tem nos apoiado, tem trazido palavras ali para sempre nos ajudar. Eu louvo a Deus, pastor, pela tua vida, né? Pela vida de todos os irmãos. Que de repente, talvez, eu não lembre, né, de cada um dos nossos irmãos, mas eu quero dizer para os irmãos que cada vez mais Deus coloca mais amor nos nossos corações, né? E as pessoas que estão ali junto conosco, as pessoas que Deus tem escolhido, né? Não vou dizer que, né, não vai estar entrando mais pessoas, né? Mas daí é tudo trabalhar de Deus, né? Aquelas pessoas que saíram, né? Que de repente vão sentir desejo de voltar, né? As portas estão abertas, muitas pessoas saíram, né? E justificaram. Quer dizer para você que tudo Deus está no controle, né? E Deus colocou uma palavra aqui no meu coração, irmãos, que fica em 1 Samuel, capítulo 16, 16 do primeiro, que vai até o número 7, irmãos. Quero ler essa palavra aqui e vamos meditar um pouco sobre esta palavra. Aqui o título fala assim, ó: Deus manda Samuel ungir a Davi. Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém, disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo Saul, me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vinde para sacrificar ao Senhor. Convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que has de fazer e ungir a quem eu te disser. E fez, pois, Samuel o que disse o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E sacrificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente este perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a tua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o Senhor porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé o Abinadab e fez passar diante de Samuel, a qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém disse: Tampouco este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não te escolheu a este. E disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os mancebos? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacentava as ovelhas. E disse, pois, Samuel
Vai dizer, envia e manda chamar, porquanto não nos assentaremos à roda da mesa, até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele, e trouxe, era ruivo e formoso, de semelhantes, e de boa presença. E disse o Senhor, levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu ao meio dos seus irmãos. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou-se de Davi. Então Samuel se levantou e tomou a Ramá. Então aqui, irmãos, nós podemos ver que o Senhor, né, ungindo ali a Davi, né, nós vimos ali nessa passagem que o Senhor já tinha rejeitado Saul, né? E através disso, Deus já tinha preparado alguém para substituir a Saul. E sabemos, irmãos, que a obra de Deus, né, os planos de Deus, não pensa, né, porque muitas vezes a gente sabe, vamos supor, eu tiro por mim, né, por eu tocar o instrumento, por eu estar ali na liderança do Ministério do Louvor, que muitas vezes eu não possa ser reprovado pelo Senhor. Por isso que muitas vezes a gente tem que ter cuidado de fazer a obra de Deus, né? Fazer com zelo, com dedicação, né? Porque para que o Senhor não venha reprovar tudo aquilo que a gente está fazendo para Deus, né? Então ali, os irmãos sabem da história, né? Que muitas coisas, o povo era guiado por Deus, né? O povo era guiado por Deus, e só que o povo nunca está satisfeito com aquilo que Deus faz, né? Deus, enquanto guiava o povo ali, o povo era próspero, era abençoado por Deus, né? Vocês imaginam o próprio Deus, né, guiando o povo, né? Até que chegou um dia, o povo já não queria mais Deus para que dirigisse eles. O que eles queriam? Queriam um rei. E aí os irmãos já sabem, né, da passagem de Saul, né, que Deus pegou e ungiu a Saul, né? Mas muitas coisas que Saul começou a fazer que Deus não estava se agradando. Que chegou um ponto até que Deus pegou, rejeitou. Deus disse, eu não quero mais Saul para que guie o meu povo, né? E Samuel, a Bíblia diz que Samuel ele sentiu o dó de Saul, né? Sentiu o dó de Saul e chegou uma determinada tempo, Deus falou para Samuel, Samuel, olha, eu rejeitei a Saul, não quero mais Saul como rei, e eu já tenho uma outra pessoa para substituir Saul. Então aqui, irmãos, aqui a gente vê, né, que Deus ele gosta das coisas muito sérias, muito perfeitas, né? Então assim, muitas vezes assim, ó, Deus coloca a gente ali na frente do trabalho. Mas os irmãos não sabem, eu não sou de contar, né? Muitas vezes as coisas que a gente passa, né? Muitas vezes opressão, né? Muitas vezes sendo caluniado, muitas vezes as pessoas não aceitam, né, a gente como um líder desse departamento do Ministério do Louvor. Só que, irmãos, Deus tem colocado, né, nós ali para fazer essa obra. E eu tenho, né, tentado fazer, não faço, né, de repente, tudo aquilo que Deus exige, né, que a gente tem que buscar mais a Deus, se consagrar mais, né, ter uma vida mais de retidão na presença de Deus. Mas o interessante aqui
é que na escolha, né, de Samuel, Samuel ele se preocupou de ir lá ungir o novo rei. Por quê? Porque ele sabia como é que era Saul, né? Vocês imaginam se Saul soubesse que Samuel estava chegando lá na até aquela cidade lá de Jessé lá e fosse ungir um substituto para ele. A Bíblia diz que Samuel temeu e disse: Senhor, como é que eu vou chegar lá? Daí o Senhor deu uma estratégia para ele, diz: olha, tu pega um novilho, né? Um animal, e você vai lá e você vai ter uma estratégia. Você vai e diz que vai fazer um sacrifício, vai levar esse animal e vai sacrificar lá e convida Jessé. Só que muitas vezes, irmãos, quando ele chegou lá, ele disse que ele viu lá ele viu um moço, né, chamado aqui eu não sei, aqui ele fala assim, ó, e sucedeu que entrando ele viu a Eliabe, ele disse, certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Então, muitas vezes, nós temos que ter cuidado, né, de olhar pela aparência da pessoa. Muitas vezes a gente olha assim, meu, esse aí é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, é uma pessoa ungida. Só que, na verdade, irmãos, Deus, muitas vezes a gente olha, muitas vezes, pela aparência da pessoa, né? Mas Deus não olha por aparência. Deus olha lá dentro, do interior. Isso que a palavra quer nos ensinar, né? Davi, enquanto seus irmãos estavam tudo em casa, Davi estava lá no campo, né? Tendo experiência lá, cuidando das suas ovelhinhas, né? De maneira nenhuma, eu não sei assim nessa passagem aí, se ele sabia que o profeta estava lá na casa de Jessé. Provavelmente eu creio que não, mas mesmo assim, porque Deus, quando ele chama alguém, ele não chama ninguém parado, né? Os irmãos de repente estavam lá cheirosinho, né, na casa do Jessé, né, tudo arrumadinho, tudo engomadinho. E aonde quando Samuel olhou para a aparência e disse: não, esse aí é o ungido do Senhor. Mas na verdade, Deus ungiu uma pessoa que estava lá escondida. E pela história, sempre Deus escolhia o primogênito da casa. E o primogênito não foi ungido rei, né? Mas sim aquele que estava lá no campo cuidando das ovelhas. E lá Deus já estava preparando ele. Lá ele estava matando urso, estava matando leão, né? E nós podemos colocar na nossa vida de hoje, né? Quantos leão, quantos ursos nós estamos matando, né? Durante o dia, né? O que eu posso aplicar esse urso, esse leão, né? Às vezes é a vontade da carne, da nossa carne, né? Às vezes uma murmuração. Isso aí é tudo matar, né, irmão? É um urso, um leão que se levanta na nossa vida. Para quê? Para roubar aquilo que é tão precioso, que é a nossa salvação, né? E lá, ele cuidando, lá Deus olhou para ele e disse, não, esse aí, porque pode ter certeza que Deus observava, talvez os irmãos dele não observavam, né? Até mesmo o pai dele talvez não observava, mas Deus estava observando ele lá, né? Ele com todo aquele cuidado, com aquele amor, né?
Porque muitas vezes tem gente que quer já derrubar gigantes, mas muitas vezes quando vem um urso, vem um leão, né? Muitas vezes a gente não consegue matar nem urso e nem leão. E daí a gente já quer enfrentar gigantes, né? O gigante, isso depois, mas futuramente, né? A Bíblia fala que enquanto... E daí Samuel pergunta, né? Acabaram todos os filhos, né? Não tem mais ninguém. Daí Jessé disse, não, tem um que está lá cuidando lá daquelas ovelhas. E quando Deus viu que ele estava tendo aquele cuidado com as ovelhas, cuidando com todo amor, com todo aquele carinho, né? Que ele não deixava as ovelhas lá sozinhas, lá, né? Deus olhou e se agradou dele, né? A Bíblia diz que Deus olhou para o coração de Davi. Tanto é que a Bíblia fala que Davi era o segundo coração de Deus. E através disso, Deus pega e escolhe Davi para ser ungido rei sobre Israel. E ali, irmãos, Davi teve, depois disso, e uma coisa interessante que quando ele foi ungido a rei, levou quanto tempo, né, irmão, para ele ser rei, né? Ele levou um bom tempo, né, de ser ungido. E daí, o que aconteceu? Deus começou a dar, como diz outro, preparar um cenário para que ele chegasse lá no rei. Então, muitas vezes, Deus tem chamada nas nossas vidas. Às vezes, Deus tem uma promessa na tua vida. Muitas vezes você quer para já, né? Você quer para já, o Senhor tem promessa na minha vida. Né? Então, assim, ó, queira ou não queira, irmãos, Deus vai estar... Se Deus tem uma promessa na tua vida, pode ter certeza que o tempo de Deus vai chegar. Não é o nosso tempo, não é a nossa hora. Deus já olhou para você e já disse, olha, você vai... Eu vou colocar no ministério assim, 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 assim nas tuas mãos. Só que vai existir, né? Até chegar lá. Vai existir leão, vai existir urso para você matar toda a vida. Né? Toda a vida se levanta um urso, um leão para nós enfrentar. Até nós chegar lá no gigante, que é o gigante maior. E até nós, Deus colocar no lugar que Deus quer. Entendeu? Então, assim, tudo que Deus colocar nas tuas mãos para fazer, faça com maior amor, com dedicação, né? Não importa que você está ali tocando o teu pandeirinho, né? Você está tocando ali o teu chacoalho, né, irmão Wilson? Está tocando ali o teu chacoalho. O irmão da ilha agora, né? Está treinando ali, o irmão Caio, treinando ali na bateria, né? O irmão Davi no acordeon, né? Os nossos irmãos ali no pandeiro. Então, assim, irmãos, tudo que for fazer tem que fazer com amor, com dedicação. Porque aonde Deus quer colocar você, existe uma etapa para você chegar lá aonde Deus quer. Entendeu? Não é, Deus prometeu, eu vou estar lá no trono. Não, não é assim. Né? Se nós formos perguntar para o pastor Marcelo, né, quantas etapas muitas vezes eu acho muito bacana que o pastor Marcelo é muito sincero, né, nas palavras dele ali, que ele, bem no comecinho do evangelho, que ele foi ao obreiro, né, muitas vezes ele se levantava, né, contra os obreiros, os líderes dele, e tudo isso é experiência, mas com isso ele foi aprendendo, foi crescendo no ministério,
e hoje Deus deu um rebanho para ele cuidar, né? E assim é com nós, irmãos. Se nós andar na obediência, foi pregado ontem, né? Uma palavra muito maravilhosa, que Deus usou ali o presbítero irmão Davi, com aquela palavra ali, e o irmão e o pastor Marcelo, né? Deus usou muito o pastor Marcelo ontem. Ontem eu até me surpreendi muito, assim, que Deus usou muito ele, né, naquela palavra ali. E é assim, irmãos. É bênção de Deus. Deus tem coisas grandes para nós. Irmãos, se nós unirmos a nossa fé, né, a nossa confiança no Senhor, né, não é porque é o irmão Romualdo, hoje é o irmão Romualdo, mas amanhã, de repente, pode ser você sendo o nosso líder. Nós temos que ter sempre, andar na obediência do Senhor, né? Se Davi fosse ultrapassar ali, eu sou ungido, então, a partir de agora, ele... Mas a Bíblia diz que Davi foi ungido, o Espírito de Deus se apossou sobre ele, tanto é que logo Deus já começou a trabalhar na vida de Davi, que Saul, a Bíblia diz que entrou um espírito mau na vida de Saul, e olha só como é que Deus trabalha. E foram procurar alguém que tocasse algum instrumento, né? E daí descobriram que Davi tocava a sua harpa. Na verdade, ele com a unção, tocando ali o seu instrumento com a harpa, né? A Bíblia diz que o espírito mau saía da vida de Saul. Então, assim, irmão, não é porque você toca ali o seu pandeiro, você toca o seu contrabaixo, o seu chacoalho ou acordeon, né? Não quer dizer que você não pode ungir o teu instrumento e você tocar com unção, com graça, com força, né? Porque muitos espíritos mal que às vezes vêm na igreja para buscar, para ser liberto, através de um pandeiro, irmãos, o espírito mal pode sair da vida da pessoa. Entendeu, irmãos? Então, esta é a palavra que Deus colocou no meu coração, né? Davi, ele teve muitos erros, teve muitos acertos, só que Deus olhava, só que Davi era assim, ele errava, só que na mesma hora ele tinha um coração aquebrantado diante de Deus e chegava e se humilhava diante de Deus e se humilhava de coração mesmo, embora que depois teve as consequências, né, dos erros deles, das falhas deles, né? Mas assim, irmãos, o que eu quero dizer para os irmãos, né, que tudo que nós formos fazer, vamos fazer com amor, com dedicação, né? Esse é o conselho que eu quero dar para os irmãos. Nós temos obediência, né? Não é por o irmão Romualdo ser o líder hoje, mas assim, irmão, com toda a humildade, com todo o coração, eu estou ali fazendo a obra de Deus, mas com amor, eu sei de onde que Deus tem me tirado, tem me resgatado, né? Eu estava lá no lamaçal de pecado, lá no hospital, Deus me deu muita experiência, tá? Eu não era essa pessoa como eu sou hoje, entendeu? Lá eu tive muita experiência, Deus abriu o meu olho, tá? Eu via muitas coisas sobre o lado espiritual, como é que o inimigo trabalha, entendeu? Eu sei, muitas coisas Deus me mostra, entendeu? Tem coisas que eu não comento, né? Assim, sobre o que acontece, né? Coisas que a gente sabe que acontece. Mas, irmãos, eu posso dizer para você que o meu coração é um coração limpo diante de Deus, porque eu sei que muitas vezes a gente não luta contra pessoas, sabe? A gente não luta contra pessoas, mas muitas vezes é umas brechas que entra na vida da pessoa e às vezes o inimigo ele quer se apoderar dali. Mas eu quero dizer para você, né? Desde o primeiro devocional que eu fiz sobre nós estamos reerguendo o muro, né? Vamos fechar todas as brechas, né? Que Deus
Irmão, se nós andar na obediência. A Bíblia fala assim, ó. Sede fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, assim, ó, Deus, Ele tem coisas grandes que nós não sabemos. Mas muitas vezes Deus quer testar a nossa fé, a nossa fidelidade, né? A nossa obediência, né? Cuidar muito entre o nosso grupo. Muitas vezes acontece de repente você não aceitar. Muitas vezes o que acontece às vezes sobre muitas vezes atitudes, né? Às vezes que o líder toma. Mas assim, irmãos, eu quero dizer para você que Deus tem projeto, tem planos na nossa vida. Deus tem uma grande obra, né? Se nós tivermos, né, com a obediência diante de Deus, pode ter certeza que nós vamos vencer, né? Nós estamos passando por uma prova, uma luta, uma dificuldade, né? Nós sabemos, mas quem está com nós é maior do que está no mundo. E com Cristo nós somos mais do que vencedor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmãos, eu quero dizer algo aqui para vocês, né? É diante de Deus que Deus coloca no meu coração agora, né? Se nós se dedicar, colocar Deus em primeiro lugar em tudo na nossa vida, pode ter certeza que vai acontecer milagres quando nós estiver tocando aqueles instrumentos. E se alguém, irmãos, aqui do grupo, porque às vezes o inimigo ele entra em brecha, entrou uma brechinha, o inimigo vai lá e entra, entendeu? Se alguém, vai falar de um, falar do outro, irmãos, corta, vamos cortar, entendeu? Porque Deus não trabalha no meio da divisão, Deus não trabalha no meio da murmuração, Deus não trabalha nessas coisas. Deus vai trabalhar, sabe no quê? Na união, na comunhão de espírito, entendeu? E com Cristo, né, com a comunhão, com a união, nós seremos mais fortes. Tá bom, queridos irmãos? Eu quero já indicar aqui, né, o próximo irmão aqui para fazer esse devocional. Eu quero indicar aqui o irmão Wilson. Irmão Wilson, você é o próximo que vai estar fazendo esse devocional, tá bom? Depois você indica outra pessoa. Nós não vamos deixar parado não, irmãos, porque é através dessa palavra que Deus vai estar nos direcionando, e pode ter certeza que isso saiu do coração de Deus para os nossos corações, para nós fazer esse trabalho devocional. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho meio grande, tá? Mas Deus tem projeto, Deus tem planos, e aquilo que Deus colocou no meu coração, eu compartilhei com os irmãos. Eu tenho certeza que Deus está conosco. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero orar aqui para todos os nossos irmãos e que esteja uma ótima quinta-feira, né, para todos nós, e que Deus abençoe a cada um em particular. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, na Tua presença estamos, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento que nós passamos aqui, Senhor. Senhor, nós colocamos aquilo que Deus colocou no meu coração, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Eu louvo, Senhor, pelo grupo, Senhor. Ministério de Louvor, Fonte de Vida, Senhor. Deus abençoe cada um de nossos irmãos, nosso querido irmão, nosso pastor, o nosso segundo ali, o presbítero irmão Davi, a irmã Emily, a irmã Adriana, a irmã Wanda, Deus, o irmão Odair, a irmã Maria, o irmão Caio. Oh, Jesus, o teu servo, Senhor pastor Walter, que está passando por uma grande dificuldade. Deus, mas tu está com ele, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, a tua graça. O teu servo, o Senhor pastor João, a irmã Valentina. Deus, continua nos abençoando, nos ajudando. Senhor, que cada vez mais nós possamos ter mais união um para com os outros, Senhor. Eu te peço pelo poder do teu nome. Eu declaro a vitória, Senhor, para nossas vidas, Senhor.
que o teu nome venha a ser glorificado através do ministério de louvor. Senhor, abençoa também os irmãos, Senhor, que estarão junto conosco, Senhor. Abençoa, Senhor, o nosso pastor, abençoa cada obreira, cada um da tua igreja, Senhor, a cada departamento, Senhor, da tua igreja. Abençoa, Senhor, os nossos irmãos, Senhor, o culto de sábado, Senhor, do domingo, Senhor, que vai estar, Senhor, na programação desta semana. Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Abençoa grandemente o teu servo, Senhor, o irmão Wilson, Senhor, que vai estar trazendo a tua palavra, Senhor. Assim nós te agradecemos e te louvamos para todos sempre. Amém. Irmãos, eu agradeço a todos, que Deus abençoe e fique com esta palavra no seu coração, que Deus é conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Obrigado, irmãos. Que Deus abençoe. Amém.